Louvado seja o eterno Deus. Então vamos aqui dar um spoiler acerca do tema proceder cristão. Então vamos lá para a questão: como deve ser meu proceder em relação a Deus? É uma boa pergunta? Inquestionavelmente é uma boa pergunta da gente ter essa avaliação, a gente saber julgar dessa forma em relação do proceder. Como é que deve ser o proceder em relação a Deus? Ou seja, será que qualquer proceder é bom para Deus? Deus ele não se importa do seu proceder? Então vamos avaliando. Vamos aqui que a maneira de proceder de um cristão está baseada na atitude certa que temos para com o nosso Deus. A atitude com que fazemos, realizamos e recebemos as coisas prova como está o nosso nível com Deus. O crente, ele fora justificado por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No entanto, deve procurar viver uma vida de santidade para que no futuro o tal seja glorificado. Então, muito importante, conforme eu disse, já ter essa avaliação. E a primeira etapa da conduta cristã é apresentar-se e entregar-se a si mesmo a Deus. Isso significa que por meio de nossas próprias forças não somos capazes de realizar algo ou alguma coisa. Então é muito importante. Ou seja, nós conseguimos vencer o mal sozinhos? Conseguimos, Alex? Não conseguimos. Ou seja, o nosso inimigo, ele é poderoso. Nós somos seres humanos, nós não conseguimos vencer sozinhos, com a nossa força, mas nós temos Deus, conforme mesmo está escrito, Salmos 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus. Então nós também temos uma leitura, irmão Alex, em Romanos 12:1-2, por gentileza. Com certeza, meu querido. Prepare para nós, graças a Deus. Então, vamos aqui refletindo que nessa passagem fala acerca de não conformar com esse mundo, ou seja, da gente renovar nossa mente diante de Deus. Romanos 12:1-2, irmão Alex, com você. Amém. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Então, muito importante, o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Então, rogar é algo que envolve suplicar, é um pedido. Então ele diz para apresentar o corpo em sacrifício vivo, ou seja, é um sacrifício vivo. Então, ou seja, a gente observa o contexto, porque o sacrifício era o que? De que forma? Para sacrificar tinha que matar, ou seja, o sacrifício envolvia a morte do cordeiro. Então aqui já dá um contraste acerca de sacrifício vivo. Então a gente vivos temos que fazer um sacrifício. Então, em que sentido? Nós temos que fazer morrer a nossa carne, mas nós temos que estar vivos, ou seja, uma nova criatura. O velho homem tem que ser crucificado, já a nova criatura tem que ressuscitar. E nós temos que viver, louvado seja Deus. Então, apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, ele requer o que? A nossa santidade, conforme ele bem falou aqui. Deus, ele quer a santidade, significa santo, significa separado. Se santificar significa separar. Nós temos que separar a nossa vida, não se envolver com o mundo, não andar como as demais pessoas. E tem mais, uma outra passagem, 1 Coríntios 6:19-20. Então, para nossa avaliação aqui nas Escrituras, louvado seja o Senhor, louvado seja o eterno nosso Deus. Então vamos meditando, deixar que a palavra nos direcione e assim nos abençoe. O que diz, irmão Alex?
Não sabeis que o vosso coração é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A pessoa engana-se em pensar que é dono do seu próprio corpo, no sentido que pode fazer o que quer. Então Deus, ele quer a santidade do nosso corpo, que nós cuidemos dele, porque através do nosso corpo Deus, ele habita e tem que ser algo santo. Então é muito importante nós refletirmos dessa forma, buscarmos ao Deus de nossos pais, de nós buscar ele mais e mais. Louvado seja Deus. Então isso é muito importante, de nós avaliarmos. Existem pessoas que dizem que Deus, ele quer o coração. Então, o que você quer dizer com isso? Você já pensou? Deus, ele quer o coração? Você quer dizer, não importa a maneira que eu me visto, Deus, ele quer o coração. Mas assim, observe bem, Jesus ele disse que do coração procedem o quê? Os bons pensamentos? Não. Procede os maus pensamentos, mortes, adultério, e essas coisas contaminam o homem. E eu digo aqui para você, se você se veste de maneira vulgar ou de maneira sensual, então qual é o seu coração? Então o seu coração, um coração puro, de fato não é. Então você pode dizer, não, eu me visto mal, eu visto roupas apertadas, roupas curtas, mas eu sou uma boa pessoa, isso não vai mudar meu caráter. As pessoas costumam dizer, roupa não muda caráter. Sim, roupa não muda caráter não, mas você tem que entender o contexto. Não significa que se uma mulher tiver com roupa curta, roupa apertada, ela seja uma prostituta, seja uma mulher que não mereça respeito. Então não quero dizer nesse sentido, mas Deus, ele quer uma santidade diferente. Então vamos colocar aqui, eu citei no caso, uma mulher quando ela se veste sensual, ela vai atrair olhares de muitos homens. Ou seja, ela anda na rua, muitos homens vão olhar para ela. E são o quê? Muitas das vezes homens casados que olham. Ou seja, um homem casado pode olhar por uma mulher dessa maneira? Não pode. Então um homem casado, ele tem que ter respeito por sua mulher. Então quando ele olha, ele vai ter um desejo e pode acontecer de ter um adultério. E Jesus, ele ensinou algo muito importante, a ser que aquele que olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Então observamos que a vestimenta, ela é importante, temos que nos cobrir bem. Então nós temos que manter a nossa santidade, tanto para nós não pecarmos, como também para não levar uma pessoa a pecar. Então aqui, conforme eu citei, a mulher que ela se veste de maneira sensual, ela vai atrair o olhar dos homens e vai levar eles a pecar. E levando eles a pecar, observamos que tem gente até que mesmo trama e já vai ali com alguma piada, algum comentário, chama. Então, dependendo da mulher, tem mulher que já aceita e vai com a pessoa, mesmo sendo casado, ou até mesmo sendo solteiro também. Então, sendo solteiro, Deus, ele quer a santidade do jovem, dele não fazer tal coisa, de não prostituir a sua vida. Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado em vigiar. E conforme eu citei, o pessoal diz que Deus, ele quer o coração, mas você tem que avaliar. Ou seja, Deus, ele quer a pessoa por completo, quer a pessoa, ou seja, o coração. Se a pessoa tem um coração bom, a pessoa vai refletir na sua vida, é o que Jesus, ele mesmo diz. Então Jesus, ele mesmo fala, onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Então se nosso coração está apegado a algo, então a nossa vida vai ser aquilo. Então nós temos que meditar. Então vamos mais aqui, Deus quer que todos se convertam. Mais um versículo, Alex, que é Ezequiel 33:11. Vamos aqui nessa empreitada, lendo esses versículos aqui, para os irmãos entenderem. Amém, glórias ao nosso Deus. Diz assim: Dizei-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel?
Amém. Muito importante se converter. Bem colocado, irmão Alex. Deus, ele não quer que a pessoa permaneça no pecado. Exatamente. Irmão Nathaniel, se converter é uma palavra assim, para uns, se converter, uma pergunta que eu vou fazer para você aqui, você pode explicar, porque às vezes as pessoas, né, entendem se converter. É só ali levantar a mão quando tem um apelo e aceitar Jesus, irmão Nathaniel? De fato não é. Então, observamos hoje, principalmente... Muitas pessoas hoje que têm esse pensamento, né, irmão Nathaniel? Sim. Vai na congregação, aí tem um apelo, os irmãos vão lá e... eu aceito. Então, irmão, esse é um costume das religiões. Exatamente. Então, muitas denominações religiosas fazem ali um apelo, colocam uma música emocionante, aí fala, a pessoa emoção, né? Vai pela emoção, não pela razão, e ali vai, dobra ali o joelho, ali dizendo que vai mudar de vida, e depois no outro dia, irmão Alex, já volta a fazer as mesmas coisas. Isso não é se converter. Converter é quando a pessoa assume de fato que quer mudar. A pessoa pode testemunhar lá na frente, dizer que quer mudar para receber ajuda, oração, sim, pode, mas muitas das vezes é somente disfarce, é só uma fantasia ali. A pessoa não está com o coração realmente inteirado. Então nós temos que saber o que nós queremos, ou seja, a emoção ela passa. Então você tem que tomar a decisão e saber que vai permanecer com ela por toda a vida. Então assim, para você avaliar bem, não haja pela emoção. Toda decisão você tomar, você tem que ir pela razão. A emoção é importante, então a gente se emocionar diante de Deus, é sim, mas a gente tem que ir muito mais pela razão, saber se vai conseguir, se realmente vai assumir aquilo ali, e é muito importante. Então, como o Alex bem citou, ou seja, as pessoas vão mais assim por um momento, mais pela emoção que sente e depois abandona, e nós temos que se converter a uma mudança de vida que a pessoa tem. Deus, ele quer que a gente mude. Então, conforme diz Atos 3,19, que diz acerca, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, quando a pessoa se converte, a vida é diferente e existe ali uma nova pessoa, graças a Deus. E dando aqui continuidade, porém ele espera que tenhamos a atitude de confiar nele e nos entregarmos de corpo e alma para servi-lo. Amém, Marais. Mateus 22:37 também leia para nós. Louvado seja Deus. Então, muito importante de confiar e de se entregar. Então, da gente ter essa fé. Daqui continuidade, como por um ato de rendição voluntária nossa, alcançamos o poder de Deus para uma vida separada. Assim agora, por um ato semelhante, entramos numa vida de serviço. Graças a Deus. Então, nós refletirmos, buscarmos o nosso Deus, de nós exaltar. Com você, irmão Alex. Mateus 22:27. Diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém. Então, amar de todo o coração. Então, isso mostra muito importante, algo que está em suma na lei, louvado seja Deus. Então, da gente refletir, graças a Deus. Então, amar a Deus de todo o coração. Ou seja, Jesus, ele citou algo semelhante, diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, o amor a Deus, o amor a Jesus deve ser maior do que qualquer coisa nesse mundo. Quando nós amamos, por exemplo, o dinheiro, nós nos tornamos idólatras, porque a nossa adoração ela passa a ser pelo dinheiro. O que é adoração? É aquilo que você deposita mais respeito, mais reverência, mais tempo, na qual você se dedica. O seu trabalho, você pode idolatrar o trabalho? Pode também. Idolatria, ele inclui isso. E nosso amor, nós temos que saber e estarmos prontos de entregar até a nossa própria vida por amor ao Evangelho, por amor à Palavra de Deus. Graças a Deus, Alex. Amém, louvado seja o nosso Deus. Amém. Então, vamos dar uma pausinha aqui rapidinho, né, irmão? Que era apenas, não foi a palavra que ele disse? Só um spoiler ali rapidinho. Pronto, né? É de fato um spoiler, graças a Deus.
Muito obrigado por sua audiência no nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Então, a mensagem aqui trazida por nós que realizamos o programa Jovens em Ação. Sobre esse assunto, Josué capítulo 1 e versículo 8. Então, nós observamos acerca do proceder. Então, de não se apartar nem para a direita nem para a esquerda, mas obedecer ali o mandado. Muito importante, o servo de Deus, ele deve ter esse convencimento de ele buscar mais da sua palavra. Então vamos dar continuidade a ser como deve ser meu proceder em relação ao mundo. Então vamos lá. O cristão, ele tem o dever de ser exemplo para o mundo, pois ele carrega o nome de Deus. Ele é o representante de Deus na terra. A oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Deus já é santo, porém, por meio das atitudes do representante, o nome dele é santificado. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mais um velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:13-16, Malés. Muito importante. Com certeza. Então Deus, ele já é santo, de fato, mas nós podemos também o que Jesus ele ensinou? Mateus 6:9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus tem que ser santificado por nós. Ou seja, Deus já em si, ele é santo. Ele já é santo em si. Mas nós temos que santificar ele também. Ou seja, nós temos que ter uma boa atitude para santificar a Deus nas nossas vidas. Então é muito importante quando nós temos um bom proceder, e a nossa luz ela deve brilhar diante dos homens. Quando nós temos boas obras, quem é glorificado? Quem é glorificado, Malés? Quem é glorificado pelas nossas boas obras? Deus. Sim, Deus é glorificado. Então, conforme diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então Deus é glorificado, Deus é santificado. Então quando nós fazemos algo errado, irmãos, Deus, ele já é o quê? As pessoas já blasfemam de Deus. Então as pessoas dessa forma ali diz: é crente, faz isso. E nós temos que tomar muito cuidado. Geralmente nós ouvimos as pessoas dizerem, existe um padrão de fala, a pessoa já observa um comportamento e já diz: e é crente, faz isso? Então, irmãs, as pessoas estão erradas em dizer isso? Não. Não estão, porque tem motivo. Então, assim, se você dá mais para alguém dizer isso, porque a pessoa está ali cobrando algo que você deve ser. Ou seja, você que diz que não deve fazer isso ou aquilo, e se alguém vê você fazendo, a pessoa vai lhe cobrar mesmo. E é crente e faz isso, então a pessoa mesmo está ali de uma forma irônica, está zombando, e por causa que tem motivo. Então, você que é o motivo. E sobre a gente entender que o cristão é aquele que vai a um templo, ou melhor, o cristão não é aquele que só vai a um templo e só ouve a mensagem de Deus, e sim aquele que ouve e pratica, ser praticante. Leia para nós, Malés, Tiago 1:22. Amém. Então Deus, ele quer que nós praticamos. Deus, ele quer que nós obedeçamos a ele. A obediência é muito importante em nossas vidas, para que assim venhamos servir ao nosso Pai Celestial. Aleluia. Tiago 1, verso 1 e 2, não é isso? 22. 22? De fato. Opa, 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Amém. Então, irmão Alex, se eu, por exemplo, digo algo e não pratico, eu estou iludindo as pessoas?
Não. Então diz que a pessoa se ilude a si mesmo. Então a pessoa pensa que está enganando as pessoas. Quando a gente faz algo errado, a gente não engana. A gente pensa, quando a gente mente, a pessoa pensa que está mentindo para as pessoas, mas estamos mentindo para nós mesmos. E nós, com certeza, seremos flagrados na situação e nós temos que ter muito cuidado. Então, esse que ouve e pratica é o sal da terra, é a luz do mundo, e o tal glorifica a Deus, pois obedece. Em resumo, o proceder de um cristão para com o mundo é o qual ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1 e 2. O tal não é influenciado, ele influencia, muito importante. Então nós temos que influenciar, ou seja, não sermos influenciados. Geralmente as pessoas são influenciadas. Então a pessoa está com os amigos e no lugar da pessoa mostrar um bom parecer, ela começa a fazer o que a pessoa faz. Nós não temos que ser assim, mostrar desenvolvedura. Louvado seja Deus, de nós buscarmos mais e mais o nosso Deus. Então agradecemos a todos. Então mais aqui um comentário sobre o tema. Deus ele seja louvado e exaltado em nome de Jesus.